quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Todos acharam, amém? Amém? Não estou sozinho? Olha só. Tá vendo essa imagem? Quem olhou o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, provavelmente jamais esqueceu do momento da crucificação de Jesus. Eu li alguns relatos essa semana. Teve 2 ou 3 pessoas que nos cinemas tiveram um princípio de infarto ao ver o mártir da crucificação de Jesus nos cinemas na época. Foi um filme que impactou demais e eu não tenho sombra de dúvidas que Deus usou o Mel Gibson, da forma que o filme foi feito e a inspiração que ele teve. E essa semana, a semana passada, eu estava tudo pronto com algo que Deus tinha colocado no meu coração. E eu passei muito mal a semana passada, tive uma intoxicação alimentar no meu trabalho, teve mais de 60 pessoas afastadas. A gente comeu uma carne estragada lá. E aí, eu tinha uma palavra preparada e até o início da semana, eu tinha certeza no meu coração que era isso. E eu ia falar sobre Josué capítulo 10, sobre aqueles 5 reis que Josué enfrenta. E Deus dá todos eles na mão de Josué, mesmo depois de algumas vitórias, já que Josué tinha passado. Só que se você for ver na tradução, no original, em hebraico, todos os reis que foram mortos por Josué tinham um significado, que é muito correlacionado com os nossos dias e as coisas que nós vivemos hoje. E eu estava bem tranquilo, e com a palavra na ponta da língua, já achando que sabia o que Deus queria falar. Só que quarta-feira, eu e o Dai, que estava trocando umas mensagens sobre um cara que a gente gosta em comum, um cara chamado Gregório McNuck. E quem nunca ouviu esse cara, eu dou uma indicação, procura no YouTube lá. Esse cara, ele já está morto, mas é um cara que me inspira muito a respeito de Jesus. E ele estava pregando uma coisa totalmente aleatória numa escola de jovens, e de repente ele começou a falar assim: a maior pregação que existe e que tem sumido dos nossos púlpitos é o sacrifício de Cristo na cruz. E aí eu ouvi aquilo e parei de ouvir, porque parece que aquilo ficou ressoando no meu coração e no meu ouvido assim. E aí parece que eu senti o Espírito Santo falando no meu coração: e por que tu fala tão pouco sobre isso? E aí eu pensei, mas não pode ser. E aí eu sempre escrevo as coisas que Deus fala comigo, e eu tenho uma pilha de coisas assim dentro de uma sacola, e eu fui procurar nas minhas coisas e nos meus caderninhos do peregrino também. E eu achei apenas 3 pregações que eu tinha falado, e eu também coloco as datas. E uma foi em 2022, no retiro, uma em agosto de 2023 e uma outra em abril de 2024. E eu tenho muitas folhas. E Deus falou comigo: por que eu falo tão pouco também sobre isso? E aí eu comecei a ir atrás e ler um pouco mais e procurar saber um pouco mais. Vocês devem lembrar, uma vez eu trouxe de um livro de um médico que se converteu, que ele era um médico legista, e ele traz da visão médica como foi feita a crucificação. Inclusive tem um livro a respeito disso. Ele escreveu todo um livro depois que ele se converteu, de todos os lugares que a crucificação, de uma forma totalmente estudada pelos romanos,
para trazer uma dor inesquecíveis. Os lugares que eram pregados, os pregos, os nervos que eram amassados e as dores que eles causavam, a forma que a pessoa era colocado tipo um palanquezinho nas costas da cruz para que a pessoa ficasse meio para frente, e isso era feito com gosto, para que na hora que a pessoa respirasse, os pulmões pesassem, e já por ter muitos derrames, o sangue já está tomando conta, e isso, toda a respiração, era um ato de sobrevivência para alguém crucificado. Eu falei a respeito disso. Mas eu fui ler um pouco mais, e provavelmente também vocês já ouviram 1 trilhão de vezes eu falar sobre os morávios. Inclusive na camiseta do Peregrino a gente traz uma parafrase daquilo que foi falado pelos irmãos morávios quando foram vendidos. Eles mesmos se venderam para um escravo de uma ilha, quando se venderam para pregar o evangelho nessa ilha. Só que os irmãos morávios surgem de um movimento de oração através de um cara chamado Conde Zinzendorf, que tinha uma fazenda, e eu também já falei isso aqui, mas vou ser repetitivo, em que ele reunia os filhos daqueles que trabalhavam para ele na fazenda, e ele, como um cristão, passava o dia impregnando a palavra naquelas crianças. Só que eu ainda não tinha ido um pouco mais a fundo de como o Zinzendorf se converteu para fazer isso. E eu descobri que Zinzendorf se converteu em um dia em que ele estava numa biblioteca, e ele viu uma imagem, que com certeza não era essa imagem, mas ele viu uma imagem que alguém retratou Jesus crucificado, e tinha uma frase nessa imagem, e ela dizia: eu fiz isso por você. Eu botei aqui vocês, mas a frase dizia: eu fiz isso por você, o que você está disposto a fazer por mim? E quando o Conde Zinzendorf leu essa frase, nos relatos da sua biografia, diz que ele sentiu como se algo flechasse seu coração. E para mim, quando eu li esse testemunho, eu me remeti lá em Atos, quando Pedro faz a primeira pregação, que a Bíblia diz que 3.000 homens se converteram. E se você ler, aqueles que ouviram o que Pedro pregou, disseram: e agora o que faremos diante disso que temos ouvido? E a palavra lá em Atos vai dizer assim: eles foram compungidos por aquilo que Pedro falava. E no original, a palavra compungidos era o mesmo que alguém que levava uma flechada ou uma facada em suas entranhas. As dores eram inexplicáveis. E o que tudo isso tem a ver? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Paulo, se remetendo à igreja de Corinto, diz o seguinte: irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo vai pregar para eles no meio de um dos maiores movimentos da filosofia da época, onde a pergunta que não calava e que não cala até os dias de hoje: qual era o sentido da vida? Aqueles que descrevem a história dessa época na Grécia diz que era mais fácil encontrar um Deus do que um homem, de tantos deuses que existia. E Paulo, no meio de tudo isso, ele diz: eu não vim trazer um outro Deus a não ser aquele crucificado. E hoje eu me remeti aos nossos dias, e o quanto é preciso que nós nos esmeramos. E eu não estou falando aqui contra a teologia, agora eu me lembro do Gregório falando. Nós não precisamos de mais teólogos, nós não precisamos de mais igrejas, nós não precisamos de mais livros, de mais literatura, nós não precisamos de nada disso. O que nós precisamos é de homens cheios do Espírito Santo, de homens e mulheres que desejam, acima de todas as coisas,
habitar na presença de Deus. John Wesley disse: dai-me 10 homens que não queiram mais nada a não ser a presença de Deus, e eu abalarei o mundo. Só que no nosso próprio meio nós nos perdemos, e nós queremos muito mais todas as outras coisas do que a presença de Deus. E essa é a realidade dos nossos dias. E o que faremos? E o Espírito Santo falou comigo nítido e claramente: não precisa mais de eventos, precisa que o meu filho crucificado seja pregado. O que precisamos é entender a essência e a pureza do verdadeiro Evangelho. Eu recebi essa semana um vídeo que para mim fez total sentido, de um cara que prega sentado num banquinho, sempre com um pé de em dó ou em mi, suando no fundo, em que as pregações tiram de cima dele do banquinho para uma mulher chorando, e os vídeos totalmente motivacionais e as palavras totalmente, em grande parte, distorcidas, em que ele dizia: se Deus te deixou tocar, se Deus te deixou ver, é porque Deus vai te dar o que Deus deu para o seu filho, o que Deus imputou sobre o seu filho com o que havia de melhor. Quem distorceu o Evangelho a tal ponto de que Deus se tornou um adereço, de que Deus é a motivação para nós chegar no topo que queremos chegar, de que o que mais importa é as coisas que vamos tocar, e não aquilo que Ele vai tocar em nós. Que Evangelho é esse, em que move multidões? E para mim, concordo totalmente com outro teólogo aí, que não convém dizer o nome, que disse que esse Evangelho pregado pelo cara do banquinho é mais diabólico do que outras seitas. Porque quem disse: te darei todas as coisas se prostrado me adorar, foi o diabo. O Senhor nunca nos prometeu todas as coisas. O Deus que diz que nunca viu um justo mendigar o pão, nunca viu um justo se tornar blasfêmia. Eis um justo, e que levou sobre si todos os nossos pecados. Mas sabe qual o grande problema? Nós perdemos o desejo de ler a sua palavra. Nós perdemos a fome pela sua palavra. Uma pesquisa foi feita de que a nação brasileira ocupa um dos pódios no mundo dos que menos leem. Mas nós somos uns dos povos que mais leem a Bíblia. Que contradição! Se nós lemos tão pouco, mas somos o que mais lemos a Bíblia, imagina quão pouco a Bíblia é lida entre nós. E se você fizer uma pesquisa rápida, eu fiz uma pesquisa rápida de pessoas por perto de mim, porque eu queria ter uma noção de uma porcentagem do grande grupo. E segundo os meus cálculos, que não são as pesquisas Paraná, provavelmente nós temos de 12 a 16% das pessoas que leem a Bíblia todos os dias. Nós temos em média
35% das pessoas que leem pelo menos uma vez por semana. E os outros, perto de 60%, só leem o que é lido nos cultos. E isso, eu estou calculando num pequeno grupo, para o nosso grupo um pouco maior, e você imagina isso dentro de uma nação. Existem pessoas que não conhecem a essência do Evangelho, porque o que foi pregado a elas é um falso Evangelho. E o grande problema, e por que isso é tão satânico, porque mediante a primeira dificuldade, mediante o primeiro problema, mediante a primeira perseguição, mediante a primeira derrota, ele será escarnecido e será deixado de lado pelo falso evangelho que foi pregado. Mas Paulo disse: a cruz é o ato mais importante, e por isso que ele diz: porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em franqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vocês. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Porque a cruz de Cristo não é algo para nós olharmos para Jesus nessa forma simbolizada e achar que ele é um coitadinho. Ai, que peninha de Jesus, coitadinho de Jesus que sofreu tanto. Ele escolheu e agradou ao Pai moê-lo. É o que está lá em Isaías 53. Quem é pai aqui sabe que é incabível em nossa mente humana alguém se agradar de ver um filho sendo moído. É totalmente desagradável para um pai fazer uma correção com uma vara. E como pode um pai se agradar em ver um filho sendo moído? Um filho sendo escarnecido, um justo levando sobre si toda a sujeira da humanidade, um justo sendo considerado como um verme. Ah, que blasfêmia, que blasfêmia. Você já leu o Salmo 22? Você conhece a trajetória dos homens e mulheres que estão nessa palavra, que anunciaram o Messias que viria pagar pelos nossos pecados? Será que realmente conhecemos aquele que dissemos que seguimos? Será que realmente sabemos quem Cristo é? Sabemos para quem cantamos? Ou simplesmente nos acostumamos no ambiente? Ou será que nós teremos cada vez mais que trazer mais entretenimento para dentro da igreja, porque o Cristo e este crucificado não é mais suficiente? E se há um outro evangelho, Paulo disse que seja anátema. O evangelho de Cristo é crucificação. O evangelho de Cristo é morrer para si mesmo. E olha, Salmo 22, você já leu esse salmo? Abre comigo. O que tem a ver o salmo? Lá atrás, Jesus nem tinha vindo. Salmos 22, versículo 1. Os Salmos têm 150, aproximadamente 150 salmos. Ele foi escrito, você pode ver ali, geralmente tem um subtítulo por Asaf, filhos de Coré, Salomão, Davi. Mas os primeiros salmos do
1 até o 41 foram escritos por Davi. E Davi também foi um profeta. Em 1 Pedro você encontra Pedro falando de Davi, que Davi foi um profeta. E olha que interessante, se você pegar o Salmo 22, 23 e 24, é um pré-anúncio de Cristo, profetizado por Davi. E você pode relacionar esses textos, Salmo 22, o Salvador, Cristo, com João capítulo 10, versículo 11. Você pode relacionar o Salmo 23, onde Davi fala sobre Jesus, o pastor, com Hebreus no capítulo 13, versículo 20. E você pode relacionar o Salmo 24, onde Davi fala sobre a soberania de Cristo, com 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Só que o que está escrito em Salmo 22? Salmo 22 diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Você não lembra disso? Quando Davi foi desamparado? Quem falou isso? Uma das suas últimas palavras na cruz: Lama, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Cristo. E Davi continua: porque se acha longe de mim salvação, as palavras do meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não sou um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Davi não era um ser humano? Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre. Vocês não lembram disso? Na crucificação? Pôde salvar aos outros, porque não desça daí e salva-te a ti mesmo. Foram palavras pronunciadas para Cristo. A Bíblia diz, no caminho do Gólgota, que zombavam dele, balançavam a cabeça, desprezando-o. E o balançar a cabeça era de negação, era de escárnio, era de cuspir no seu rosto. E ele continua: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo tu és quem me faz nascer e me preservaste estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entregarei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Lembram quando Jesus sobe no Getsêmani e chama alguns para orar com ele, e logo ele pega os dormindo e diz: não podem nem vigiar comigo um bocado de tempo. E a Bíblia relata que naquele momento escorriam gotas de sangue, hematidrose. O couro cabeludo dele, por causa de tanto nervo e aflição, vasos na cabeça, que são os vasos mais frágeis, começaram a estourar e ele suou gotas de sangue. E lá ele disse: se for possível, passa de mim, mas que seja feita a tua vontade, Abba. Porque era preciso que ele bebesse o cálice da ira de Deus. E o que estava no cálice da ira de Deus, para que o próprio filho precisasse ser abandonado? Você que tem filho, imagine você vendo seu filho se machucar, se ferir, cair um tombo, bater a cabeça, sangrar, e você ter que dar as costas para o seu filho. Diante de todo o sofrimento, Deus teve que dar as costas para o seu filho. Jesus não foi morto pelos romanos, Jesus não foi morto por aqueles que fizeram um julgamento de madrugada para o acusá-lo. Jesus foi morto pelo próprio Deus. Nossa, leia a Bíblia e você vai entender isso.
Agradou ao Pai moê-lo e o fazê-lo como expiação dos nossos pecados. Você sabe o que é expiação? É o bode expiatório que era feito no antigo templo, a festa de Yom Kippur, onde eles se reuniram pela expiação dos pecados de Israel. Eles pegavam um cordeiro puro, limpo, sem mancha, sem mácula, o degolavam, pegavam o sangue e aspergiam sobre o altar. E naquela aspersão era como se Deus recebesse o sacrifício pelos seus pecados. Mas Deus também foi feito um bode emissário, que era um outro sacrifício feito pelo povo. E o bode emissário é o sacerdote diante dos pecados de todo o povo de Israel, impunha as mãos sobre o bode e imputavam sobre ele todos os pecados da nação, e o largavam a vaguear pelo deserto fora da cidade. Por isso ele foi morto no monte fora da cidade. Por isso ele foi considerado, como Davi disse, como um verme. Olha que pesado isso. Jesus, o Filho de Deus, Davi diz que ele foi considerado como um verme, porque nele estava imposto todos os pecados da humanidade. Ele levou sobre si todo o peso, toda a culpa, toda a dor que você já sentiu por um pecado. Ele levou sobre si. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Nele não havia formosura, porque nele estava ali todo o pecado impregnado. E o Pai precisou abandonar para que ele morresse e pagasse o preço da dívida, para vir uns babaca na internet com um falso evangelho e dizer que Deus é esse que sempre leva os méritos. Se está tudo bem, Ele leva os méritos. Se eu recebo a prova e daí passo na prova, não tem nada a ver com prova, já está pago. Não entendeu o evangelho para falar uma bobagem dessa. Você não teve que fazer nada, eu não tive que fazer nada. Paul Washer, ele dá um exemplo do sacrifício de Cristo como se fosse uma competição de levantamento de peso. Ele diz: imagina você competindo com Deus com os teus pecados. E aí você bota 50 quilos no supino, levanta, Jesus vai lá e levanta. Você bota 100, levanta, Jesus levanta. Você bota 150, já começa a titubear para levantar, e Jesus continua pleno, levantando. E você bota 200, e aí as suas pernas se abrem, você cai e não levanta mais. E sobre Jesus vai 200, 300, 1 tonelada, 3 toneladas, 4 toneladas, todo o peso do pecado da humanidade sobre ele, e ele não titubia, leva sobre ele, paga o preço, e termina dizendo: está consumado, tetelestai. O preço foi pago, para que eu e você fôssemos livres. Livres. Não há mais sacrifício de bode expiatório, não há mais sacrifício nenhum. O véu do templo se rasgou pela sua morte, para que tivéssemos livre acesso à sua presença, para que diante apenas de uma oração, não precisa mais de um altar, basta que você, Mateus capítulo 6, entre no seu quarto, feche a porta e fale com Ele, relacione-se com Ele, tenha dedicação de estar com Ele. O que Ele deseja é um relacionamento, nada além disso. Ele não quer sacrifícios. Esse foi o maior preço que alguém justo poderia pagar. Eles zombaram dele,
Quando ele teve sede, embeberam vinagre azedo e deram nos seus lábios. Essa imagem precisa nos tocar. Porque quando nós o trocamos por tantas besteiras que trocamos todos os dias, a pergunta é: eu fiz isso por vocês, o que estão dispostos a fazer por mim? Porque sabe, quando eu olho para a cruz e eu te faço de repente tentar fazer isso pelo menos uma vez, quando ler o sacrifício e tudo que aconteceu com Cristo, tentar se colocar no momento em que os cravos estavam sendo pregados sobre ele, enquanto eles martelavam os seus punhos, os seus pés, e ele pensando: foi pela prostituta, foi por aquele drogado, foi pelo adúltero, pelo pedófilo, pelo assassino, pelo pai de família, pela mãe solo, só por esses, não por todos os pecados, pecadinhos, pela mentira, pela blasfêmia. Enquanto pregavam, o peso do pecado estava sobre ele. E alguns falam que nesse momento houve festa no inferno, e eles se alegraram pela morte de Jesus. Eu não estava lá, mas eu duvido que eles se alegraram, porque esse era o cumprimento tão temido por eles. Esse era o cumprimento tão temido por eles: alguém justo pagar pelos pecados que já tinham sido cometidos e por aqueles que ainda seriam cometidos. Harold Walker, ele diz: a única mensagem que pode salvar o homem é a mensagem da cruz. Marcos capítulo 15, versículo 33, diz assim: a cruz foi muito mais que o sofrimento de Cristo. Foi uma declaração de um filho sendo abandonado pelo pai. Quem já foi abandonado por alguém pode ter tido uma experiência de como isso é difícil. Mas nós estamos falando do Filho de Deus, abandonado pelo Pai, para que pudesse pagar pelos meus e pelos teus pecados. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos ressuscitou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pregado no madeiro. Por isso o evangelho era um escândalo para os judeus. Por isso o evangelho era um escândalo para os judeus. A pior morte da época, a morte de cruz, e foi essa escolhida pelo Pai para que o Filho morresse. Escândalo para os judeus, blasfêmia quando Jesus leu Isaías dentro do templo, e ele diz: e o ano aceitável do Senhor se cumpre hoje. The Chosen retrata muito bem aquela cena. Eles levam ele para o pináculo do templo para tentar lançá-lo, mas é interessante, porque Jesus sai no meio deles. Hoje não. Será que quando eles começaram o julgamento, Jesus, que antes estava no Getsêmani orando ao Pai que passasse o cálice, ele não poderia muito bem ter dito: não, hoje não, e sair no meio deles? Jesus não poderia ter calado a multidão enquanto eles passavam, porque a gente tem a ideia de que Jesus foi crucificado num alto monte, tipo lá no Ferrabras,
Daí quem está lá embaixo nem consegue enxergar. Não. Foi um pequeno monte, onde eles desfilavam com os crucificados no meio da cidade, para que todos vissem, blasfemassem sobre ele, cuspissem nele. Gaguejei. Eles cuspiam nele, blasfemavam. E lá onde ele estava, o peso não era de carregar o madeiro, era do meu e do teu pecado. E essa é a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E não aquilo que você tocou, aquilo que você sonhou, abrace, é teu, Deus vai te dar. Esse evangelho é mentira. O Senhor disse que não deixaria nos faltar o comer, o beber e o vestir, assim como Ele veste os lírios do campo, os passarinhos que não plantam nem semeiam. Ele diz que nós somos pais, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Ele também é bom para cuidar de nós. Mas quem disse que Deus está aí para dar todas as porcarias que nós desejamos? Porque o evangelho é muito mais dar do que receber, morrer para nós e viver para Ele. Esse é o evangelho. E por isso que não se prega mais quase sobre isso, porque isso não é bonitinho, nem legal, e nem dá um monte de aplauso, e nem um monte de compartilhamento. Mas o evangelho em sua essência é morte, e morte de cruz. O evangelho na sua essência é Cristo e este crucificado, morto, blasfemado, transformado como um verme. Esse é o Cristo do evangelho da cruz. Deuteronômio no capítulo 21, versículo 23, anunciava: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Olha isso. Nós estamos falando de Cristo. Só que Ele morreu, suspirou, disse que estava consumado, o preço foi pago. E agora? Um justo morreu. Ele era o Filho de Deus? Era. Porque a terra escureceu, houve um terremoto, e eles tiveram consciência que realmente haviam matado o Filho de Deus. Sabe qual o texto que eu amo? 1 Coríntios, capítulo 15. Abre comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Eu vou ler antes, tá? Prestem atenção, por favor. Mas alguém dirá: como é que dos mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Seu tolo, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar a cada uma das suas sementes, dá o corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes.
Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outras dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outras das estrelas, porque até entre estrelas e estrela há diferença de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o espírito que vem primeiro, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, assim também são os demais homens terrenos. E como o homem celestial, assim também são os celestiais. 55. Tragada foi, ó morte, pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Aleluia! Aleluia, gente! Sabe, é isso que me dá uma coisa. A palavra precisa mexer com a gente. Eu não estou lendo uma história da carrochinha, eu não estou lendo um livro da escola, eu não estou lendo um dos livros escritos por aí. É a palavra de Deus, é a história do Filho de Deus, daquele que pagou o preço que eu e você não podíamos pagar. E parece que isso não mexe mais com a gente. Parece que se não for motivacional, não mexe mais com a gente. A pregação durante muito e muito tempo era ler os textos, e isso convertia as pessoas. As pessoas se converteram na China na época da cortina de ferro, com apenas alguns versículos. Os avivalistas se converteram com apenas palavras de oração. O que precisa hoje para que nos convertamos ao verdadeiro evangelho? Para que vivamos como verdadeiros cristãos, para que tenhamos casamentos de cristão, para que tenhamos relacionamentos com pais, com familiares de cristãos, para que sejamos cristãos no trabalho, na escola, na faculdade, que sejamos cristãos na padaria, no dia a dia, onde estivermos. O mundo está desesperado por verdadeiros cristãos. E se o mundo está de mal a pior, nós também temos culpa nisso. Porque de repente, aquilo que não nos emociona mais, como que vai ter vida para falar para alguém? Como podemos falar da cruz de Cristo para alguém, se essa imagem não mexe mais com a gente? Se a cruz não mexe mais com a gente, se aquele que ressuscitou e venceu a morte, Jesus esmagou a morte e ressuscitou, e está vivo, e as suas chagas permanecem no seu corpo glorificado, para que saibamos que nada disso foi mentira, para que tudo isso foi real. O tempo passou e não se perdeu na história. Muitas outras histórias se perderam, mas a sua palavra não se perde, porque o Espírito Santo é aquele que vivifica a sua palavra. E o que falta a nós? Um relacionamento íntimo e real com o Espírito Santo, para que tenhamos vida, e uma vida em abundância não é sobre aquilo que temos de coisas, carros, casas, roupa, dinheiro que podemos comprar. Isso a traça e a ferrugem corrói, se destrói, o tempo vai passar e vai se perder, vai sumir. Mas um legado ter gerado no Espírito Santo, a vida que gera em abundância, é o que o Espírito Santo faz. Mas o seu nome precisa soar, ou precisa ser doce, como o Alessandro fala, como mel em nossos lábios.
O seu nome precisa ser doce. O que você sente ao ouvir o nome dele? O que você sente ao ouvir sobre a sua crucificação? O que você pode entregar ou está disposto a entregar? Para a viúva foi apenas uma moeda, para outra foi um pouco de perfume lançado dos seus pés. E a gente acha mesmo que precisa de muita coisa para entregar a Ele. O Senhor quer um coração sincero. Davi foi profeta, Davi pecou, mas Davi foi um homem que entendeu o coração de Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Senhor, eu clamo a Ti, Jesus. Desperta a igreja, Senhor. Desperta-nos como igreja, Jesus, para que possamos voltar à essência do Teu Evangelho, Senhor. Eu não sei onde nos perdemos, mas não importa, Senhor. Tu é um Deus que nos pega pela mão e nos mostra o caminho. Nós queremos prosseguir como Paulo, Senhor, olhando fixos para o prêmio do autor e consumador da nossa fé, Senhor. Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor. Ressuscita em nós a fome e a sede pelo real Evangelho, Senhor. Ressuscita em nós a fome e a sede pela Tua presença, Senhor, para que sejamos bons pais, bons maridos, Senhor, bons filhos, bons funcionários, Senhor. Deus, por favor, Senhor, desperta mais homens e mulheres como os que John Wesley clamou. Homens e mulheres que amem acima de todas as coisas a Tua presença. E nós poderemos abalar o mundo, Senhor. E nós poderemos abalar o nosso estado tão idólatra. Poderemos abalar o nosso país, tanta corrupção. Ah, Jesus, o Teu nome é tão doce como mel, Senhor. Só o Teu nome é doce como mel. Pelo que temos Te trocado, nos perdoa, Senhor. Mas essa noite nós queremos Te entregar o que temos, nossas falhas, nossos pecados. Nós somos compungidos essa noite pela palavra da cruz, pela palavra do Evangelho de Cristo e este crucificado.